Bom dia, turma. Dos 4 conteúdos que a gente viu nesse bloco do segundo trimestre, né, que começa lá atrás, né, tem que lembrar que vocês fazem prova no mês de maio, né, então a última semaninha ali de maio já é um dos primeiros conteúdos do segundo trimestre, né, mas mais precisamente no mês de junho é que começa de fato o segundo trimestre. Então, os conteúdos para a prova de história da semana que vem são os conteúdos do mês de junho, julho e agosto, né? Já que vocês fazem prova já em setembro, então é o mês de agosto todinho. Então, são esses 3 meses de conteúdo. Dentro desses 3 meses de conteúdo, nós vimos 4 conteúdos de história, 4 temas de história, né? A Revolução Russa, a crise de 29 e o New Deal, a gente viu também os regimes totalitários e, por último, a Era Vargas. São esses 4 grandes temas que nós vimos nesse segundo trimestre. Só que eu tirei um deles da avaliação de vocês. E qual foi que eu tirei? A Revolução Russa. Por que eu tirei a Revolução Russa? Primeiro, foi o nosso primeiro conteúdo. Então, lá no final de maio, início de junho, é que nós vimos e estudamos a Revolução Russa. E ela é um conteúdo que se conecta mais com a Primeira Guerra Mundial, com os eventos da Primeira Guerra Mundial. Esses eventos, né, o conteúdo que eu tirei, que eu cobrei de vocês, lá na nossa primeira avaliação. Então, nessa segunda avaliação, eu achei por bem não cobrar a Revolução Russa, porque é um dos conteúdos mais antigos, talvez vocês já não se lembrariam muito bem desse conteúdo, por isso que eu deixei ele guardadinho lá atrás, tá bom? Só que vocês vão revisitá-lo no terceiro ano, esquentem não, tá bom? Vocês vão fazer vestibular, Enem ainda na vida de vocês, que vai ser cobrado, então vocês vão rever isso, estudar um pouquinho mais profundamente, tá bom? Logo, para a avaliação de vocês, semana que vem, são 3 conteúdos. A crise de 29 e o New Deal, os regimes totalitários e a Era Vargas. São esses 3 conteúdos que caem na avaliação de vocês. E aí, nesse bloco, então, que eu falei para vocês, o primeiro desses conteúdos que nós vimos foi a chamada crise de 29. E por que a crise de 29 ela vai acontecer? Primeiro, a gente tem que entender o contexto da década de 20 nos Estados Unidos e no mundo, né? Bom, a Primeira Guerra Mundial acaba no ano de 1919 e vai deixar um saldo muito negativo nos países da Europa, né? E, ao mesmo tempo, a União Soviética, né, estava surgindo como uma grande potência mundial e tentando levar seu estilo político, estilo de governo para outros países, né? Esse regime comunista, mas que naquele momento era um regime também ditatorial e centralizador. Então, ali começam, querendo ou não, a tentativa da União Soviética de se tornar uma grande potência, um grande império naquele sentido, né? Do lado de cá do Oceano Atlântico, né, os Estados Unidos estavam vivendo uma década de prosperidade, né? Que a gente chama até de os loucos anos 20 nos Estados Unidos, né? É uma década em que eles vão consumir bastante coisas, né? Vão comprar bastante coisa. Então, é a roupa da moda, carros, móveis, comida. Então, de forma desenfreada, eles vão consumir bastante dentro daquele contexto histórico, né? É por isso que a gente chama esse estilo consumista de estilo de vida americano, ou American Way of Life, né? O American Way of Life é um estilo de vida tão propagado pelos Estados Unidos que ele chega até nós e até os dias atuais. Até hoje nós queremos comprar o celular da moda, muita coisa que os Estados Unidos criam, inventam, a gente quer consumir aqui no Brasil. Então, esse estilo de vida consumista é o estilo de vida propagado nos Estados Unidos naquele período. E por que esse estilo de vida ele é muito propagado? Porque os Estados Unidos estavam vivendo um grande crescimento industrial, né? Por qual motivo? Porque os Estados Unidos era a grande potência daquele período, né? E as potências rivais a eles são as potências europeias, né? Só que os países da Europa estavam quebrados por causa da guerra, né? Além de estarem destruídos, né? Literalmente, né? Bombas e tudo mais, então cidades destruídas. A economia dos países da Europa também estava destruída pelo contexto da guerra, né? Então, os Estados Unidos estavam com a sua economia fortalecida, impulsionado principalmente pelo consumo do povo americano, né? Os próprios estadunidenses estavam comprando bastante, consumindo bastante, e também a Europa era o principal mercado externo que comprava coisa dos Estados Unidos. Então, era um ano de era uma década de prosperidade nos Estados Unidos, né? Então, eles sempre investindo ali no aumento da produção, porque estava vendendo muito. Então, eles produziam muito para vender muito, né? Só que isso é um comportamento
que os Estados Unidos não se prepararam para uma grande crise, a chamada crise econômica do ano de 1929, né? O que vai mudar com o ano de 1929, né? No final dessa década, os países da Europa já estavam se recuperando da Primeira Guerra Mundial, então já estavam fortalecendo as suas respectivas economias, então já estava mudando o cenário internacional de comércio, né? Então, os Estados Unidos já não estavam mais vendendo muito no final da década de 20, né? Nem para a Europa e nem muito também para o próprio povo americano, né? Eles não estavam consumindo mais o tanto que eles consumiam no início da década de 20. Só que os Estados Unidos, né, qualquer empresa teria o quê? Abaixado a sua produção. Os Estados Unidos não vão fazer isso, eles vão permanecer, então, produzindo bastante e não vendendo mais. E isso vai gerando uma série de consequências que vai se tornar a chamada crise de 29. Então, o que vai acontecer? No dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York vai entrar em colapso, né? Ela vai quebrar, né? Vai ter o crack, né? Chamado, né? O termo em inglês. Então, a Bolsa de Valores vai quebrar e gerando, então, um impacto econômico em todos os Estados Unidos, né? O mercado de ações é um mercado que valoriza, então, as empresas, valoriza, de certa forma, essa questão econômica, e aí, a partir do momento que ela quebra, ela vai levar à ruína vários empresários e levando também várias pessoas ao desemprego nos Estados Unidos. E qual foi a causa, então, da crise de 29? A crise de superprodução. As empresas produziam muito nos Estados Unidos, só que não estavam vendendo mais essa mesma quantidade. Então, estava tendo grandes estoques e sem pessoas podendo comprar. Então, isso gera uma crise econômica e quebra, então, a economia dos Estados Unidos. O que vai acontecer? 12 milhões de americanos vão ficar desempregados e os Estados Unidos começam um período da história chamado de Grande Depressão Econômica, né? Que é quando a economia deles fica no negativo por vários anos, ao longo da década de 30. Somente no final da década de 30, cerca de 10 anos depois, é que os Estados Unidos vão conseguir recuperar a sua economia. E o que eles fazem para recuperar a sua economia? Eles vão lançar a mão de um pacote econômico chamado New Deal, que em português significa Novo Acordo. Quem vai levar a mão disso vai ser o presidente americano Franklin Delano Roosevelt, né? O Roosevelt, só que as pessoas chamavam muito na história, né? Ele vai ser eleito presidente em 1983, 82, né? Mas em 83 é a posse, então, para a presidência, né? E aí ele vai lançar a mão do pacote de ajuda econômica chamado New Deal. New Deal, qual era a ideia? Era reorganizar toda a produção industrial e agrícola para alavancar a economia dos Estados Unidos, né? Então, o programa ele vai estabelecer limites para a produção. Então, as empresas não vão mais produzir bastante, o tanto que eles produziam antes, né? Você regula o mercado, então, não tem mais aquela ideia no capitalismo de que o mercado ele tem que surgir, tem que viver sozinho. Não. O governo tem que controlar o mercado econômico. E é isso, então, que os Estados Unidos começam a fazer. Vai criar uma série de regras para as empresas norte-americanas, vai incentivar as exportações, vai reduzir a jornada de trabalho para as empresas terem que contratar mais trabalhadores, né? Vai fixar um salário mínimo e vai investir em grandes obras públicas nesse New Deal. Por que eles vão investir em grandes obras públicas? Porque qualquer obra pública, vocês podem ver, uma ponte, uma estrada, uma cidade, saneamento básico, qualquer obra do governo gera muito emprego, né? São muitos trabalhadores sempre em alguma obra. E essa era a ideia. Se as pessoas estão tendo emprego naquele período, as pessoas estão tendo dinheiro. Se as pessoas estão tendo dinheiro, elas estão comprando muito. Se elas estão comprando muito, a economia dos Estados Unidos está reaquecendo. Então, a roda do capitalismo ela está girando novamente. Então, é por causa do New Deal, então, a economia dos Estados Unidos vai retomar aquele padrão que era 10 anos antes da crise de 29, tá bom? Então, eles retomam o grande poder econômico que os Estados Unidos tinham dentro daquele contexto histórico, tá bom? Os recursos públicos utilizados para a realização desses programas foram garantidos por meio da cobrança de impostos dos mais ricos. Então, se cobrou impostos dos mais ricos para investir nessas obras, né? Mesmo que isso acabasse gerando um aumento das coisas, né? Um aumento do preço dos produtos, um aumento do processo inflacionário, como está aí no texto de vocês. Então, mas esse acordo teve êxito, né? Teve sucesso, e Roosevelt, então, é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, porque foi ele que conseguiu retomar o patamar econômico que os Estados Unidos tinham de grande superpotência. Os Estados Unidos
perigaram perder esse título de superpotência por causa da crise de 29. Mas o presidente Roosevelt conseguiu retomar, então, esse crescimento com o New Deal, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo que eu cobro na avaliação de vocês na semana que vem, tá bom? A crise de 29, o porquê que ela existiu, quais foram as causas, quais foram as suas consequências e o que foi o New Deal, esse pacote econômico para ajudar a economia dos Estados Unidos a retomar o seu patamar de crescimento, tá bom? E aí a gente vai então para o nosso segundo conteúdo que nós vimos nesse segundo trimestre, os chamados regimes totalitários, principalmente dois, o fascismo e o nazismo. Então a gente viu então que no contexto da Europa no pós-Primeira Guerra Mundial, a gente viu que vários países ficaram quebrados economicamente, como eu disse anteriormente, na crise de 29, né? Eles só vão recuperar sua economia porque alguns regimes políticos desses países vai ser alterado. Vai se sair, então, um modelo liberal de governo, né? Que eram os presidentes que estavam em seus respectivos países da Europa no contexto da Primeira Guerra Mundial, e vai ascender, então, regimes autoritários, né? Movimentos políticos antidemocráticos, ao longo da década de 20 e 30, nesses mesmos países, né? Que vão tomar, então, poder, esses movimentos, na tentativa, no objetivo de recuperar esses países, né? Então, vai se acusar muito que os governos liberais foram os responsáveis pela derrota da Europa, então, pela derrota, pela briga, então, pela destruição desses respectivos países. Então, esses modelos autoritários dos regimes, né? Esses regimes, principalmente fascismo e nazismo, então eles vão chegar ao poder na Itália e na Alemanha com esse argumento, né? De tentar recuperar esses países, seja na economia, seja na política, seja socialmente, tá bom? Então, a onda de regimes ditatoriais teve início em 1922. Lembrando que todo regime totalitário também é uma ditadura, tá bom? Então, em 1922, vai chegar na Itália Benito Mussolini, né? Começando, então, o fascismo italiano. E uma década depois, em 1933, na Alemanha, o Hitler vai chegar ao poder, inaugurando o chamado nazismo alemão. Então, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha são os dois quadros de regimes totalitários que mais obtiveram sucesso, os mais famosos, mas também os mais, digamos assim, que cometeram atrocidades na história da humanidade, tá bom? Esses regimes, então, são caracterizados, né, pelo abuso de poder por parte do Estado e pela supressão das liberdades individuais. O que isso quer dizer? As pessoas não eram livres nesses regimes autoritários, nesses regimes ditatoriais. Não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade civil. Às vezes, à noite, se você não fosse pego andando pelas ruas e não soubesse explicar para onde é que você estava indo, muitas vezes você acabava sendo preso. Se você pensasse diferente, se você criticasse o governo, você acabava sendo preso e exilado, preso ou assassinado, preso ou sumido com você. Assim, era o funcionamento de um regime totalitário. Tem que se apegar à palavra total. Quando a gente fala totalitarismo, a gente está falando de regimes políticos totais. O que isso quer dizer? Que o Estado controla, ou que o governo, né, controla todo o Estado. Tá bom? Então, que governo? O governo do presidente. Essa figura de presidente, de imperador, sei lá, ele controla todo o Estado. Então, não apenas as liberdades são suprimidas, né, mas também a identidade de cada pessoa, a sua espontaneidade, por meio de um processo de condicionamento e do uso sistemático de instrumentos de terror. O que vai acontecer, gente? Para vocês botarem na caixola de vocês e decorem uma coisa. Todo regime totalitário, ele é antidemocrático. Todo regime totalitário, ele é antidemocrático. Não há democracia no regime totalitário, tá bom? Esse é o ponto principal. As pessoas não participam das decisões políticas dentro de uma ditadura, dentro de um regime totalitário, tá bom? Bom, nos regimes totalitários, o governo exerce, então, esse controle total, né? Vigia as pessoas, tem a punição também, vai controlar os meios de comunicação, o ensino, a vida privada. Então, a escola também não vai ter liberdade de pensamento, o professor não vai ter liberdade de pensamento, os alunos também não. A vida privada não é mais privada, é vida pública. Então, o Estado vai falar como você tem que viver, como você tem que se vestir, o que você tem que ler, o que você tem que assistir, o que você tem que ouvir. Assim é um regime totalitário, né? Então, o termo totalitarismo, ele foi utilizado primeiramente sempre para designar esses governos do século XX, caracterizados por esse antiliberalismo, né? Que é o caso mais extremo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha
e o stalinismo na União Soviética. O que isso quer dizer? Que houveram regimes totalitários de esquerda, como o stalinismo na União Soviética, e houveram também regimes totalitários de direita, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Ok? Então, esse foi o nosso segundo conteúdo desse blocão, né, do segundo trimestre, né, os regimes totalitários. O que é bom vocês identificarem e gravarem desse conteúdo. A questão do antiliberalismo, antidemocrático, quem eram os líderes desses regimes totalitários, onde é que esses regimes totalitários surgiram, como é que era o modo de trabalho, o modo de atuação desses governos, tá bom? Qual foi a justificativa para eles chegarem ao poder e quais foram as consequências desses regimes totalitários também, ok? Lembrando que em 2020 nós oficialmente no mundo, mentira, talvez lá em algum país do continente africano, em algum país do Oriente Médio, talvez ainda tenha. Mas oficialmente os regimes totalitários deixaram de existir. O que nós temos hoje no mundo são ditaduras, né? Ditaduras ainda existem hoje em dia. Coreia do Norte é uma ditadura. Essa semana, os veículos de imprensa, né, no Brasil estão considerando o governo de Belarus também uma ditadura, onde está tendo manifestação, não sei se vocês estão acompanhando, tá bom? Está tendo várias manifestações em Belarus, né? E lá estão caracterizando o governo atual então, como uma ditadura. E aí vai, né? Tem um país aí que a discussão é grande se é uma ditadura ou não, como é o caso da Venezuela, né? Mas esses governos é o que vão existir, tá bom? E vão ser um dos atores principais do nosso próximo conteúdo de história, que é a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver que Mussolini e Hitler são grandes líderes da Segunda Guerra Mundial. A gente, se der tudo der certo, a gente vai assistir um trechinho do filme O Grande Ditador, do Chaplin, né? Que vai fazer uma paródia muito bem desses líderes totalitários da Segunda Guerra, tá bom? Bom, o último conteúdo, então, desse bloco que nós vimos foi a Era Vargas, né? Esse último conteúdo do mês de agosto, né? Getúlio Dornelles Vargas, né? Que ele vai governar o Brasil por cerca de 15 anos, e esses 15 anos é dividido em 3 grandes períodos, né? O governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 1945. Então, esses 15 anos de governo de Getúlio Vargas é caracterizado por diversas fases e diversos momentos da pessoa de Getúlio Vargas. Ora, ele é um presidente paternalista, ora, ele é um presidente populista, ora, ele é um presidente ditador. Então, a própria figura de Getúlio Vargas ele é muito ambígua, né? Ela vai ser volátil também, vai mudar bastante ao longo desses 15 anos, né? Esses 15 anos, somado aos outros 4 anos que Getúlio Vargas vai governar o Brasil, de 50 a 54, ao todo dá 19 anos. Então, por 19 anos, Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil, né? Então, até hoje, por muitos, é considerado o nosso melhor presidente, pelos diversos direitos que nós tivemos foram conquistados através de Getúlio Vargas, por causa também da nossa industrialização, a criação também de serviços importantes como o Senai, Senac, a criação da Petrobras, tudo isso, os direitos trabalhistas, tudo isso foi criação de Getúlio Vargas. Por muitos, ele é considerado o nosso melhor presidente da história. E por muitos também ele é considerado o pior presidente da história, porque ele chegou ao poder através de golpe, depois aplicou outro golpe, se tornou ditador e tudo mais. Então, essa figura muito ambígua de Getúlio Vargas, querendo ou não, é um dos maiores personagens da nossa história, seja positiva ou negativa, tá bom? Bom, o que vai acontecer então? Como é que ele vai chegar ao poder? 1929, nós íamos ter um processo eleitoral no Brasil, né? Lembrando que é o finalzinho então da República Oligárquica, né? Na República Oligárquica, nós tínhamos aquele sistema do café com leite. Ora, o presidente era de Minas Gerais, ora, o presidente ele era de São Paulo, né? E aí nós vamos ter, em 1929, uma eleição. O presidente atual daquela época era Washington Luiz. Por isso que se vocês passarem em algumas avenidas, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma. Quando vocês verem esse nome, Washington Luiz, saibam que foi um presidente da história do Brasil, tá bom? Às vezes a gente fala só os presidentes atuais, mas os antigos também existiram, tá bom? Então, Washington Luiz foi um desses presidentes. Então, naquela época, Washington Luiz ele era um presidente representando São Paulo. Pela lógica, ele tinha que indicar, então, um candidato de Minas Gerais para ser presidente do país. Só que o que vai acontecer? Washington Luiz vai indicar Júlio Prestes, que era outro paulista.
E isso, então, é uma quebra do acordo do café com leite que nós tínhamos na Primeira República. Então, Minas Gerais vai ficar com raiva, vai se juntar com o Rio Grande do Sul e a Paraíba para indicar uma chapa para enfrentar Júlio Prestes nas eleições, né? Então, eles vão indicar o presidente do Rio Grande do Sul como presidente, né? Getúlio Vargas era o presidente do Rio Grande do Sul naquela época, né? E também o presidente da Paraíba como vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas. O vice-presidente, o presidente da Paraíba, para montar a chapa de vice-presidência, era João Pessoa, tá bom? Que hoje, porque ele vai ser assassinado, né? E por causa disso, que vai se tornar um grande mártir ali da Paraíba, e por isso que hoje a capital da Paraíba se chama João Pessoa, tá bom? Em homenagem a esse político que acabou morrendo nesse contexto aqui que a gente está falando na revisão de hoje. Então, a chapa era Getúlio Vargas e João Pessoa a presidência para concorrer contra Júlio Prestes à eleição de 1929, né? O que vai acontecer, então? Naquela eleição, Júlio Prestes é que vai vencer nas urnas, né? Então, contabilizando os votos, nas urnas é Júlio Prestes que vence. Só que Getúlio Vargas vai aplicar um golpe político chamado Revolução de 30 e ele assume a presidência, né? Então, os militares vão afastar Júlio Prestes, que havia vencido as eleições e tudo mais, e tal, vai ter todo um rebuliço lá, toda uma discussão política, e aí Getúlio Vargas chega ao poder em 1930 através de um golpe, né? Ele não ganhou nas urnas, por isso que eu falo que é golpe. Se ele tivesse ganhado nas urnas, ele era um presidente eleito e tudo mais, bonitinho, dentro das regras, tá bom? Primeira presidência que Getúlio Vargas vai ser eleito pelo povo vai ser só em 1950, para vocês terem ideia. Ele está chegando ao poder em 1930, somente em 1950 que ele vai ser eleito de forma oficial, bonitinha, tudo certinho, tá bom? Bom, então começa o governo provisório. O que a gente vai ter no governo provisório, então? Getúlio Vargas vai dissolver o Congresso Nacional, então vai tirar o poder dos deputados e senadores, vai dissolver as assembleias legislativas também, então a Câmara de Vereadores e tal. Ele vai substituir os presidentes dos estados por interventores. O que isso quer dizer? O presidente de estado naquela época ele era eleito. Interventor não, interventor é nomeado pelo presidente, né? Então geralmente é sempre amigo político do presidente. Então, ele vai ter o poder de nomear os diversos interventores do Brasil. Cada estado tinha um interventor, né? Vai criar também, naquele período, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que, entre outras coisas, como as nossas leis trabalhistas, que começam a conceder os direitos trabalhistas, né? Ele vai criar também a Lei de Sindicalização em 1931. Essa Lei de Sindicalização é a responsável por atrelar os estados ou sindicatos ao Estado. Então, o Estado vai controlar os sindicatos trabalhistas, ou seja, vai controlar os trabalhadores dentro daquele contexto. 1932, ainda dentro do governo provisório, vai ser criado o nosso primeiro Código Eleitoral brasileiro. Esse Código Eleitoral também vai criar a Justiça Eleitoral. Então, nós vamos ter uma esfera, um âmbito da justiça responsável só por cuidar das eleições, do pleito das eleições, todas as questões ligadas às eleições, né? E aí, nesse Código Eleitoral, vai instituir o voto secreto e o voto feminino. Então, as mulheres começam a poder votar na história desse país. Lembra que eu falei para vocês que Getúlio Vargas é considerado o melhor presidente? Entre outras coisas também é por permitir que as mulheres pudessem participar das eleições. É com ele que isso começa, tá bom? Logo, ele começa, então, a criar um mecanismo de legalização para o seu governo. Só que o que vai acontecer? Dentro da era Vargas, acontece a Revolução Constitucionalista de 1932, empreendida pelos paulistas, né? Pelo Estado de São Paulo. O que o Estado de São Paulo estava? Ele estava insatisfeito com as medidas centralizadoras do governo provisório de Vargas. Lembra, Vargas ele fecha o Congresso, ele tira o poder dos presidentes dos estados para nomear interventores, né? Então, os paulistas eles vão exigir a elaboração imediata de uma Constituição, porque Getúlio Vargas estava governando o Brasil sem uma Constituição, e eles também exigiam a elaboração imediata de uma nova Constituição no país, né? Além disso, eles queriam a substituição do interventor de São Paulo, que não era um paulista, era alguém nascido, acho que no Rio Grande do Norte, né? Então, eles queriam que um paulista fosse o interventor de São Paulo, tá bom? Essa Revolução Constitucionalista era para tomar em armas e tomar o poder de Vargas, né? Então, eles vão ser facilmente reprimidos pelas tropas Getúlio Vargas. Porém, eles vão obter sucesso, né? Porque o presidente Getúlio Vargas vai nomear o paulista Armando Salles de Oliveira para ser o interventor de São Paulo. Então, um paulista passa a ser o interventor do Estado de São Paulo, tá bom? E Getúlio Vargas convoca a Assembleia Constituinte para votar uma Constituição nova para o país, né? Então, por voto indireto, essa Assembleia Constituinte vai eleger Getúlio Vargas para permanecer no poder do país.
ele governou o Brasil de forma provisória de 30 a 34, e a partir do ano de 1934, ele governava o Brasil de forma constitucional, respeitando, então, as leis, as regras de uma Constituição. Bom, essa Constituição dizia que o mandato de Getúlio Vargas seria de 4 anos sem reeleição. Então, em 1938, teríamos uma nova eleição, onde Getúlio Vargas teria que entregar o cargo de presidente para outra pessoa, né? E aí, nesse período também, que vai haver, então, uma radicalização política no país, né? Vai ter a criação da Aliança Nacional Libertadora, um grupo político de esquerda, liderado por Luiz Carlos Prestes, e de direita nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, um grupo político com ideais fascistas, liderados por Plínio Salgado, tá bom? Essa radicalização vai fazer com que Getúlio Vargas torne a Aliança Nacional Libertadora ilegal, e aí nessa ilegalidade, então, Luiz Carlos Prestes, que era o líder da ANL, vai tentar, então, com seu grupo político, tomar o poder de Vargas. Esse evento ficou conhecido como a Intentona Comunista, que vai fracassar, né? Vai fracassar porque foram facilmente reprimidos em 3 regiões do Brasil, foi lá em Natal, Rio de Janeiro e São Paulo, então eles vão ser facilmente reprimidos. E só que Getúlio Vargas vai aproveitar essa tentativa dos comunistas de assumir a presidência do país, de tomar o poder, né, para usar como justificativa para o aumento de repressão política no país. Então ele vai começar a fechar, blindar mais o Brasil, né, vai decretar estado de sítio, e muitos opositores do governo vão ser perseguidos e presos dentro do contexto histórico. Em setembro de 1987, que estava tendo a campanha eleitoral para o novo presidente que governaria o Brasil a partir de 1938, né, a imprensa vai divulgar, então, a existência de uma grande conspiração comunista chamada de Plano Cohen, né, o segundo documento falava que os comunistas iam tentar novamente tomar o poder no país, né? Só que esse era um fake news, tá bom? Isso era mentira. Não teve nenhum documento, nenhum registro de que os comunistas estavam planejando novamente assumir o poder no Brasil. Logo, isso é uma desculpa para quê? Para que o Getúlio Vargas, então, com medo desse perigo vermelho, né, decretasse o Estado Novo no Brasil, né? Que seria o quê? Era a ditadura de Vargas que estava começando, né? Então ele fecha o Congresso no dia 10 de novembro de 1987, e de 37 a 45 ele governa o Brasil, então, sob forma autoritária ditatorial. Durante o Estado Novo, então, nós vamos ter um aumento dos direitos trabalhistas, né? É ambíguo, mas é assim mesmo, né? O período de ditadura é onde os trabalhadores ganham mais direitos, né? Ganham salário mínimo, fixação de férias, 13º, jornada de trabalho, proibição de trabalho para menores de 14 anos, tá bom? Assim como a industrialização do Brasil vai ser alavancada, né? Vai ser criada a Companhia Siderúrgica Nacional no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, e também vai ser criada a Companhia Vale do Rio Doce, a empresa pública que era responsável pela mineração, né? Pela busca de recursos minerais no solo, no território brasileiro, né? Essa companhia que depois vai ser vendida, hoje ela existe ainda, só que ela é privatizada com uma certa participação do governo ainda, somente nos lucros, tá bom? Bom, a última parte, então, essa, para a gente finalizar a nossa revisão, é o finalzinho do Estado Novo. O que vai acontecer no finalzinho do Estado Novo? Vai ser criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era responsável por censurar os meios de comunicação, dirigir os meios de radiodifusão, ou seja, controlar as rádios, e promover manifestações cívicas que ajudavam a divulgar a ideologia do Estado Novo. Então, falar bem do presidente, né? Essa era a função do DIP. Censurar aquilo que falava mal e fazer com que os programas de rádio, jornal e tudo mais falassem bem do presidente, né? Com o ano de 1945, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós ainda vamos estudar. Isso vai influenciar o fim da Era Vargas, né? Vai ter um movimento, então, para que Vargas deixe a presidência e que convoque umas eleições para eleger um novo presidente. Só que parte da população brasileira vai ter um movimento querenista, que queriam que ele permanecesse no poder, porque sempre foi essa figura ambígua, né? Então, muitas pessoas gostavam da figura de Getúlio Vargas dentro daquele contexto. Então, alguns queriam que ele permanecesse. Foi um movimento querenista, né? Que vai ser reprimido, então, pela oposição. A oposição vai controlar, vai exigir, então, a troca de presidente. Os militares vão embarcar nessa. Então, vão retirar Getúlio Vargas da presidência e aí vai ter novas eleições. Nessas eleições, vai ser eleito o general Eurico Gaspar Dutra para a presidência do país, né? Dutra, que era um aliado, então, de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas estava saindo da presidência, mas estava deixando no cargo uma pessoa que era seu aliado. E Getúlio Vargas, o que ele vai fazer? Vai se tornar senador do Rio Grande do Sul. Tá bom, turma? Muito obrigado na atenção da revisão de hoje.
Lembrando que todos esses conteúdos devem ficar na avaliação de vocês na semana que vem, tá bom?